TV Artilheiro. A gente sempre espera sair vencedor em casa, né? Até porque nós trabalhamos para isso, nós propomos o jogo, nós criamos várias oportunidades. Eu acho que o primeiro tempo talvez tenha sido o melhor desde que eu cheguei aqui, em todos os aspectos, todos os setores do time, no aspecto técnico, tático, mas tudo aquilo que a gente criou não traduzimos em gols, só que nós estamos jogando contra o Bahia, um time que está no G4. E como diz, né, o Muricy, a bola acaba punindo, você chega lá, cria, não faz, a qualificação do outro lado, eles também vão ter oportunidade. Eles chegaram, fizeram um gol de bola parada onde foi uma bobeira muito grande, o Roger se abaixou para cabecear, a marcação ela é individualizada, ela já sai da palestra sabendo quem vai pegar quem. Então o marcador do Roger cochilou, ele fez o gol, o empate onde nós éramos os melhores, estávamos mais perto do segundo gol. E o início do segundo tempo não foi bom, os primeiros 20 minutos nós entramos muito dispersos, deixamos o Bahia igualar o jogo, mas depois do 2-1 e das alterações o time voltou a crescer, empatamos o jogo, tivemos mais algumas boas oportunidades para sair com a vitória. Agora não adianta lamentar, enfatizar esse ponto, que lá na final vai nos ajudar bastante, e agora preparar a equipe para tentar vencer o Santa Cruz em Recife. Júlio César no banco, tem muita gente que não entendeu, dá uma explicação para isso, pessoal. O Bahia joga praticamente com um volante, né? Eles jogam num 4-1-4-1, então eu precisava de jogadores que tivessem uma recomposição mais dinâmica, né? Então nós jogamos com uma equipe bastante equilibrada, com 2 volantes, um meia de articulação, 2 pontas e um atacante. Então eu preferi preservar o Júlio para ele entrar durante a partida, porque eu sabia que era uma arma que a gente podia usar no decorrer do jogo, no decorrer do segundo tempo, né? O Júlio ele tem praticamente a mesma característica do Rafael, né? É um jogador que joga ou de primeiro atacante ou de segundo atacante. Ele não é um jogador de beirada. Então assim, eles tinham 2 laterais que apoiavam muito, o Avner e o Cicinho. Então eu precisava de 2 jogadores com a característica do Mazola e do Alex Amado, que pudesse recompor e tivesse dinâmica e velocidade para fazer a transição pelos lados, que essa diagonal nas costas dos laterais dele a gente aproveitou bastante durante o jogo. E o Júlio é uma arma que eu tinha para jogar junto com o Rafa enfiado, e foi o que aconteceu. Ele entrou bem, fez o gol, criou as oportunidades. A gente tem que entender que o Ceará tem um grupo e cada jogo é uma formação. O Júlio ele tem uma característica similar à do Rafa. Quando eu jogar com 2 jogadores mais enfiados, com certeza vai jogar Rafa e Júlio. Então são as mesmas características. A gente fez a leitura do Bahia, sabia de como eles se comportavam em campo e entendemos que a melhor formação era essa, tanto que o primeiro tempo talvez seja o melhor que nós fizemos desde que eu cheguei aqui. Uma situação de necessidade, professor. Tem possibilidade do Beninho ir para essa partida, ser pelo menos relacionado para essa partida? Tem chance. Nós estamos trabalhando para isso, vamos ver como é que vai ser a reação dele nesse treinamento da semana, né? Ele está reagindo muito bem, ele está dando uma resposta muito boa. Temos a possibilidade, mas só na quinta-feira ou sexta que a gente vai definir a inclusão dele ou não na delegação. Marcelo, a máxima do perder o ponto em casa tem que retomar fora, tem que ser feita valer contra o Santa Cruz? Já conversamos isso agora no final do jogo no vestiário. Nós vamos recuperar esse ponto lá em Recife, sabemos da dificuldade que é enfrentar o Santa Cruz lá, mas eu já falei para vocês, a gente não tem que escolher ganhar ponto dentro ou fora, a gente tem que somar ponto. Felizmente jogamos para vencer. Infelizmente a vitória não veio, então nós vamos fazer a mesma coisa lá em Recife e preparar a equipe para vencer o Santa Cruz lá dentro de Recife, que é muito difícil, mas nós vencemos já o Macaé fora, já vencemos o CRB fora e temos total chance de vencer também o Santa Cruz lá em Recife. Um ponto negativo que você identificou nessa partida? Foi a desatenção na bola parada que nós tomamos o gol, a gente treina isso massificamente. Aquela desarticulação nos primeiros 20 minutos do segundo tempo, até tomarmos o segundo gol, onde deixamos o Bahia gostar do jogo, a marcação já não pressionou muito, afrouxou um pouquinho a marcação, e eles cresceram no jogo, igualaram o jogo até fazer o segundo gol. Então, eu acho que esses foram os pontos que a gente precisa corrigir, principalmente a bola parada. A gente não pode tomar um gol onde o jogador se abaixa, A gente treina isso exaustivamente. E
os primeiros 20 minutos eu não gostei do segundo tempo, onde a marcação afrouxou, deixamos o Bahia gostar do jogo e nivelar o jogo. No segundo tempo eu vi chances, mas no primeiro foram muitas. E aí algumas chances assim que normalmente a gente vê que o jogador faz, como o Rafael Costa. Essa questão é de pontaria, de trabalhar, ou é mais de ansiedade, de ter calma, de ter paciência? As duas coisas, os dois fatores. A gente precisa trabalhar. Claro que o futebol você precisa treinar, você precisa repetir. Só que eu só vou ter essa possibilidade após o jogo de Santa Cruz, que aí nós vamos ter uma semana aberta. Aí nós vamos enfatizar todos os setores que a gente precisa fazer correção. As finalizações, a bola parada defensiva, melhorar a bola parada ofensiva. Mas também passa muito na tranquilidade do jogador, quando está de frente ao goleiro, ter a tranquilidade para poder tirar do goleiro, para poder finalizar. Mas os meus atacantes são os atacantes qualificados, isso acontece. E daqui a pouquinho esses mesmos que perderam os gols vão fazer os gols e vão nos dar a vitória. Se já teve alguma posição no departamento médico, você vai poder contar com o Charles? Ainda não, né? Até o dia de hoje ele estava com bastante dor no tornozelo, estava com incômodo e tinha limitações. Vamos esperar o decorrer da semana para saber se possamos contar com ele ou não. Primeiro tempo determinou o empate. Primeiro tempo que o time criou, passou por cima, foi avassalador, mas não conseguiu vencer o jogo, né, Carlos? De nada adianta, gente. A gente criar, ser avassalador, ter um jogo contundente, marcar pressão, não deixar o adversário jogar e não traduzir isso em gols. Então a gente precisa ter o conjunto da obra completa, a gente precisa marcar pressão no campo do adversário, a gente precisa ter uma dinâmica de passe como a gente teve, triangulações, a gente precisa ter ultrapassagem pelo lado do campo, isso tudo a gente criou no primeiro tempo, mas na hora de botar a bola na casinha não colocamos, então a gente acaba pagando o preço, foi o que eu falei, a velha máxima, quem não faz leva, fomos lá, tentamos, criamos, os caras foram virar o jogo, os caras, se você pegar os melhores momentos do jogo, vão ter 10 ações nossas e 4 deles talvez. Então, mas a gente precisa ser competente e colocar a bola para dentro. Essa questão do Júlio César. A gente monta uma equipe, a gente monta aquela equipe que vai iniciar o jogo e as opções que a gente tem para o decorrer do jogo. O jogo tem 98 minutos, o jogo não se constitui só de... Muitos jogos o Júlio começou o jogo e foi substituído com 15 minutos. E não rendeu talvez o que ele rendeu muito bem hoje entrando durante o jogo. Talvez para mim hoje, o Júlio foi a melhor partida dele desde que ele chegou aqui. Entrando durante o jogo, então a gente precisa montar a equipe que inicia o jogo e precisa ter as opções para mudar o jogo, foi o que aconteceu hoje. Cametá é um jogador experiente, realmente, ele vem fazendo boas partidas, gente, hoje ele não teve bem, ele é um jogador, tem um dia que o jogador está no dia mal, no dia não. Eu fiz a leitura do jogo, achei necessário tirá-lo, eu optei em jogar só com o volante, mudei o esquema para 4-1-4-1, só com o volante, fazendo o Wesley, dando aquele apoio por dentro junto com o Ricardinho, porque muda a característica, o Ricardinho é um cara de dinâmica de passe longo e curto, o Wesley ele faz mais a ligação com a bola no pé, então a gente criou os dois tipos de articulação no meio campo, e a equipe cresceu bastante com a entrada desse jogador. TV Artilheiro.